turminha, segunda série 1, segunda série 2. Vamos para mais uma aulinha hoje de ótica geométrica, continuando no capítulo 19, módulo 7, falando sobre os espelhos. Hoje nós vamos falar sobre os espelhos esféricos. E aí você deve estar se perguntando o que a Sora está falando com o microfone. Não, mas não é o microfone. Mas me parece uma concha de feijão, não é? Pois bem, eu trouxe esse objeto aqui, que foi o objeto que eu encontrei mais parecido com o que eu quero explicar para vocês hoje, tá? Me aguarde. Falando em espelhos esféricos, então, espelhos, até agora a gente estava vendo espelhos planos, que é o espelho que você tem no banheiro da sua casa, o espelho mais comum que você conhece. Espelhos esféricos, gente, ele vem de uma esfera, o nome já diz, né? Ele vem de uma esfera. Então imagine que uma esfera, ó, ela é cortada aqui com uma seção, uma transversal, e aí imagine um objeto desse, mais conhecido como calota, né? Imagina uma calota, essa esfera foi cortada, uma parte dela, e aí ficou assim, ó, nesse formato aqui, nesse formatinho, parecido com o formatinho dessa concha. Eu não tinha nenhum espelho esférico para mostrar para vocês, então eu trouxe esse objeto aqui para a gente discutir algumas coisinhas. Então, observe o seguinte, o espelho esférico ele pode ter dois formatos, tá? Que é o chamado convexo e o côncavo. O espelho convexo é quando a parte de fora externa é espelhada, tá? Quando essa parte é espelhada, o espelho está virada para a parte de fora, a gente chama de convexo. Quando o espelho tá na parte de dentro, a parte de dentro da calota foi espelhada, ele é chamado de espelho côncavo. E aí é o seguinte, uma dica para vocês não esquecerem, convexo e côncavo. Geralmente quando a gente vai fazer alguma prova, alguma coisa assim, a gente esquece, né? Ai, como é que é o côncavo mesmo? Como é que é o convexo? Não sei mais. Ó, externo com X, ó, convexo com X. Então aqui vocês não vão esquecer, ó. Parte externa espelhada, espelho convexo. Logicamente o outro é o côncavo, tá? Qual é a diferença de um para o outro? Gente, o espelho convexo, ele é muito utilizado, não sei se vocês já observaram, mas assim, em alguns estabelecimentos comerciais, tá? Tem os espelhos convexo, por quê? Porque ele amplia o campo de visão, então geralmente naqueles estabelecimentos que tem câmeras e tal, é usado o espelho convexo, tá? Ele reduz a imagem, mas ele amplia o campo de visão. Uma outra coisa também comum de aparecer é nos ônibus, para o motorista controlar, né, os passageiros que entram ou que descem, quando a porta se fecha lá no fundo do ônibus, enfim, para ter um controle, para ele conseguir enxergar, então tem esse tipo de espelho. Já o espelho côncavo, ele amplia a imagem quando está perto, tá? Mas ele inverte a imagem quando vai afastando o espelho. Então, o espelho côncavo ele é muito utilizado, muito comum, né? Que as meninas que utilizam maquiagem, ele é muito utilizado para a gente se maquiar e é utilizado também nos consultórios pelos dentistas, tá? Para verificar a questão do dente, porque ele amplia a imagem. Então, quando está pertinho, né? Para que ele possa ter uma visão melhor. E aí é o seguinte, aí eu trouxe esse objeto justamente para mostrar para vocês que, olha só, não sei se vocês vão conseguir ver, tá? Mas esse aqui é o espelho convexo, ó. Então, ele não muda a imagem conforme eu vou afastando, ele não muda, ó, aproximo, ele não muda, tá? Ele tá aumentando o campo de visão, ó, tá vendo? Não sei se vocês conseguem enxergar, mas dá pra ver o quarto da professora, a janela do quarto, ó. A cama. E aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver, mas a imagem está invertida, ó. E aí quando eu vou aproximando, claro que aqui não vai dar pra vocês verem, tá?
Mas daí quando tá bem pertinho, aí ele distorce, né? A imagem fica direita e mais nítida. E é assim quando eu vou afastando ele. Então vocês podem fazer o teste em casa, até com uma colher, tá? Uma colher, vocês conseguem ver a diferença do espelho, ó, convexo pro espelho côncavo, tá? Então, gente, essa é a diferença. E aí, como é que a gente faz a análise, então? Como é que a gente constrói a imagem através desses espelhos? A gente sabe que tem muitos raios de luz quando a gente vai construir a imagem. Então, vem vários raios de luz no espelho, só que a gente não consegue construir a imagem com todos os raios de luz. A gente precisa escolher alguns raios, que são os chamados raios notáveis, que são os raios especiais. Então, para que a gente construa a imagem formada por um espelho côncavo ou um espelho convexo, para que a gente saiba exatamente onde é que está aquela imagem, a gente precisa de alguns raios. E esses são os raios especiais, tá? São 4 tipos que a gente vai ver. Como é que a gente constrói, então, essa imagem a partir desses raios? Mas primeiro a gente precisa definir alguns elementos, tá? Alguns pontos importantes em relação ao espelho. Veja que aqui, ó, eu tenho um espelho. Esses traçadinhos aqui, ó, significa a parte de trás do espelho, tá? Então o espelho está virado para cá. Esse aqui é um espelho côncavo, tá? Um espelho côncavo. Então a parte espelhada está virada para cá. Veja que se o espelho fosse convexo, os risquinhos estariam aqui, a parte espelhada estaria virada para lá. Porém, esses pontos, que são os elementos, tá, principais, eles não mudariam. Eles não mudariam de lugar, eles ficariam aqui exatamente onde eles estão. Veja bem, o V é o vértice, tá? Esse ponto aqui chamado de vértice. O F é o foco e o C é o centro de curvatura. O que é o centro de curvatura? É exatamente o raio. Se essa esfera fosse completa, ó, tá? Se essa esfera fosse fechada, aqui seria o raio da esfera, que é chamado centro de curvatura. Então, o centro de curvatura até esse ponto aqui, ó, é o chamado raio. E o foco é exatamente no meio, tá? Na metade do raio. Por isso, o foco é raio sobre 2, certo? Então, isso aqui, gente, são os elementos, assim, ó, principais para que a gente possa estudar os espelhos esféricos, para que a gente possa construir a imagem dos espelhos esféricos, nos espelhos esféricos. Então, vamos lá, olha só. Os 4 raios principais são aquele raio que incide no foco e reflete paralelo. Eu vou construir junto com vocês aqui, que eu vou explicando, e vocês vão vendo que raio é esse. Então, vamos ver a primeira situação. Incide pelo foco, o foco tá aqui, tá? Então, se eu tenho um raio de luz que tá incidindo, ó, pelo foco, eu tenho um raio que tá chegando aqui. Ele reflete paralelo. Então, paralelo, ó, ele sai pra cá, paralelo. Agora, se eu tenho um raio que tá incidindo paralelo, vou fazer aqui no mesmo, tá? Se eu tenho um raio que tá incidindo paralelo, ó, ele sai, ou seja, ele reflete pelo foco. Um é o contrário do outro, tá? Ó, então, chega pelo foco, sai paralelo. Chega paralelo, sai pelo foco. Essas são as 2 situações, 2 raios notáveis. Agora vamos ver a terceira situação. Incide pelo vértice e sai formando o mesmo ângulo. Olha só, o vértice está aqui. Então, eu tenho um raio de luz qualquer que chegou aqui. Ele sai formando o mesmo ângulo. Então, se esse ângulo aqui é alfa, esse outro ângulo vai ter que ser alfa. Aqui a Sora está fazendo mais ou menos, tá? Porque o meu quadro ele não é quadriculado, então não tem como dar uma noção perfeita. Ó. Então, se o ângulo é 30, o ângulo é 30. Se o ângulo é 20, o ângulo é 20, tá? Então, ele sai formando o mesmo ângulo de que o raio incidiu. Então,
chega pelo vértice e sai formando o mesmo ângulo. Terceira situação. E a última situação é quando ele passa pelo centro de curvatura. Então, eu tenho um raio de luz que chegou, ó, ele veio, passou pelo centro de curvatura, chegou e ele sai pelo mesmo raio, ele sai pelo mesmo ponto, ó. Ele incide e reflete, ó, na mesma direção, porém sentido oposto, tá? Então, gente, essas aqui são as situações dos principais raios, chamados de raios notáveis. Tá, Sora, e se fosse um espelho, convexo, esse aqui é o côncavo que a gente está vendo. Se fosse o convexo, como é que seria? Mesma coisa, tá? Só que daí, ó, a luz, o espelho tá virado para lá, né? Ó, o espelho tá virado para lá, mas a gente vai ter o vértice aqui, a gente vai ter o foco aqui e a gente vai ter o centro de curvatura aqui. Tudo a mesma coisa. Aí a gente vai aprender agora como criar a imagem, como construir a imagem, então, a partir desses raios notáveis. Bom, gente, aqui nós vamos ver, então, como é que as imagens são formadas, tá? Como é que a gente constrói, como é que a gente forma a imagem? Através de algumas características que a gente chama até referencial de Gauss, tá? Ou definição de Gauss, alguns livros trazem assim, ou apenas algumas características que são fundamentais na hora da gente construir, tá, esse desenho e saber onde é que vai ser projetada essa imagem. A gente vai começar pelo convexo, a senhora vai explicar a diferença, porque o côncavo ele tem 5 casos, o convexo só tem apenas um caso. Então vamos começar pelo convexo e depois a gente passa para cada caso do espelho côncavo. Primeira situação, então, como é que se define a imagem no espelho convexo? Veja que aqui o espelho, então, ó, a parte espelhada está virada para a direita, tá? E os pontos, ó, elementares aqui, ó, os elementos que a gente tem em todos os espelhos, aqui está na parte de trás, né? Porque a calota está virada para cá, né? Então, os pontos estão atrás do espelho, diferente do côncavo, ó, que está na frente do espelho. Mas seguem a mesma coisa, tá? Muito bem. Para construir a imagem, a gente precisa pelo menos de 2 raios. 2 raios daqueles que a gente estava vendo, que são os raios notáveis. Então, a gente vai construir esses 2 raios e verificar onde que eles vão se encontrar. Essa flechinha azul que a Sora colocou aqui é o objeto, tá? É para mostrar que o objeto, ó, como se fosse uma caneta, a caneta está virada para cima. É para saber se essa imagem depois ela vai ser invertida ou se ela vai ser direita. Então, se a flechinha estivesse assim, estaria virada para baixo. Então, é só para definir que a imagem está, ó, todas as imagens, todos os objetos aqui estão na mesma situação, ó, tá? Virados para cima. E aí a distância, depois nós vamos ver no caso do côncavo. Aqui no convexo, ele está aqui, o objeto está aqui, ó, na pontinha da flechinha, tá? E nós vamos então construir os 2 raios notáveis. Vamos pegar qualquer um, tá? Tanto faz o raio que vocês escolherem, tá? Vamos lembrar quais são? Então, o raio que incide paralelo, sai pelo foco, incide pelo foco, sai paralelo, incide pelo vértice, sai formando o mesmo ângulo, incide pelo centro, sai pelo mesmo raio, tá? O centro aqui, né? O Czinho, ó. Vamos lá. Vamos escolher, então, chega paralelo, ó, incide paralelo, incidiu paralelo, sai pelo foco. Vou pegar o foco aqui, ó. Aqui seria a parte de trás do espelho, então, ó, sai por aqui.
Agora, pega qualquer outro. Vértice, vértice, pode ser. Ó, chega pelo vértice. Vou fazer de outra cor para vocês não confundir aqui na hora que eles vão se encontrar. Vou fazer de preto. Ó. Então, chega pelo vértice, tá aqui o vértice, sai formando o mesmo ângulo. Então, eu vou fazer mais ou menos aqui, tá, pessoal? Ó, porque não tem régua e não tem quadro quadriculado. Então, chegou, saiu. Veja só. Essa reta vermelhinha aqui que saiu, será que vai se encontrar com essa pretinha que saiu também? Ó, olhando pelo lado de frente do espelho, elas nunca vão se encontrar, né? Porque esse raio de luz vem pra cá. Aquele raio de luz vai pra cima, então elas não se encontrarão. O que a gente precisa fazer? A gente precisa prolongar, ó, prolongar os raios de luz. Então, se eu prolongar o raio de luz, o que vai acontecer aqui? Olha aqui. Aqui, o encontro das duas vai ser o que chamamos de imagem. Aqui vai estar a imagem. Aí eu pergunto para vocês, ó. Para eu partir desse eixo principal, que esse aqui é o nosso eixo principal, até chegar no pontinho, o que acontece? Eu tenho uma formação de imagem assim, ó. Para cima, do mesmo modo que essa, porém menor que o meu objeto. Então, quando a gente tem uma imagem projetada atrás do espelho, como se a gente estivesse vendo a imagem está atrás do espelho, como no espelho plano, a gente chama essa imagem de imagem virtual. Então, o espelho convexo sempre vai ter uma imagem virtual. Ó. Sempre a imagem vai ser menor do que o objeto. E sempre vai ser na posição direita. Direita. Como assim, Sora, direita? Ela não está invertida. A flechinha está para cima. Ó, a flechinha menor da imagem está para cima, assim como a flechinha grande do objeto. Então, sempre vai ser menor, direita e virtual. Essas aqui são as características do espelho convexo, tá? Da imagem do espelho convexo. É assim que se constrói a imagem nesse tipo de espelho. Vamos ver as outras situações agora. Agora a gente tem um côncavo. Primeiro caso, tá? Vou tirar minha caneta vermelha daqui. Primeiro caso. Primeiro caso é quando o objeto, ó, está numa distância maior do vértice. Tá vendo? Que aqui é o centro da circunferência, ó, ele está antes desse centro de raio, o raio da esfera. Então, gente, o convexo sempre vai gerar essas características. O primeiro caso, a gente tem quando o objeto está numa distância maior, ó, ele está mais afastado do vértice, ele está antes do centro de curvatura. Então, vamos novamente traçar os dois raios. Podemos escolher qualquer um, tá? Eu vou fazer o seguinte, vou incidir paralelo aqui e vou sair pelo foco. Sora, sempre tem que ser assim? Não, tá? Não. Você pode escolher qualquer raio que você quiser, qualquer tipo que você quiser. Eu vou agora incidir pelo foco, pode ser pelo centro de curvatura, pode ser pelo vértice, tanto faz. Eu vou incidir pelo foco, porque aqui o desenho, a proximidade aqui tá melhor pra mim, ó. E vou sair paralelo. Tá vendo? Ó. Olha onde eles se encontraram. Eles se encontraram bem aqui.
Eles se encontraram na frente do espelho ou atrás do espelho? Na frente do espelho. Então, na frente, quando eles se encontram na frente do espelho, é como se nós tivéssemos uma imagem real. Então, essa imagem não é virtual, essa imagem é real, tá? Agora, vamos fazer o desenho. O desenho, olha só, a flechinha agora, ela vai estar como? Para baixo. Ó, sempre que eu estiver abaixo do eixo principal aqui, ó, ela vai estar virada para baixo. Ela vai ser menor ou maior? Menor. Então, ela é menor e invertida. Invertida. Tá? Ó. A caneta vermelha da Sora pifou. Vou ter que fazer tudo com azul, tá? Então, essa aqui é a imagem. Imagem. Esse aqui é o objeto, tá? Esse aqui é a imagem. Novamente, segundo caso agora. Segundo caso, a gente tem um objeto bem em cima do centro de curvatura, tá? Vamos ver o que vai acontecer. Seguinte, vou incidir pelo vértice agora. Vou incidir pelo vértice, vou sair pelo vértice também, ó. Aqui saiu, aqui chegou, tá? Vou incidir pelo foco agora. Eu que estou escolhendo aleatoriamente, tá, gente? Pode ser qualquer um, ó. Vou incidir pelo foco. Como é que eu saio? Incide pelo foco, sai paralelo. Sai paralelo. Olha aqui, ó. Ó. Sai paralelo. Veja onde eles se encontraram. Ó. O ideal é vocês fazerem esses desenhos em folhas quadriculadas, tá? Ou assim com uma régua com muita precisão. Por quê? Aqui a Sora tá fazendo mais ou menos no olho. Porque aí vocês vão ver exatamente como a imagem vai se formar. Aqui não aparece que eles são iguais, porque esse aqui ficou um pouquinho menor que esse. Mas é para ficar do mesmo tamanho, tá? Esse é o caso em que eles ficam do mesmo tamanho. Ó, quando ele está sempre em cima do centro de curvatura, eles ficam de tamanho igual. Então essa imagem, vamos classificar, é real. Por quê? Porque está na frente do espelho. É igual de tamanho, tamanho da imagem é igual ao objeto. E essa é uma imagem invertida também. Ó, invertida, tá? Segundo caso, vamos ver o terceiro caso agora. Terceiro caso. Agora vejam que o objeto está entre o centro de curvatura e o foco. Ele está se aproximando cada vez mais do vértice. Então, vamos lá. Posso fazer com que essa imagem... Eu vou entrar, agora eu vou chegar paralela. Ó, paralela. E vou incidir pelo foco, ó. Por causa do meu espaço aqui no quadro, tá? Ó, chegou, saiu. Agora, vamos fazer pelo vértice? Vamos fazer pelo vértice? Vou fazer aqui. Não ficou bem certinho, tá? Ó, chegou por aqui e saiu mais ou menos aqui. Ó, elas não se encontraram, mas elas vão se encontrar, ó. Ó, se eu traçar aqui, o que vai acontecer? Elas vão se encontrar em algum lugar. Em algum lugar, muito distante, elas se encontrarão. Mais ou menos aqui assim, ó. Tá? Ó. Elas vão se encontrar e aí eu vou ter que fazer o prolongamento aqui do meu eixo. E aí a minha imagem vai estar aqui, ó. A minha imagem está aqui. Então, novamente, a minha imagem é real. Novamente, a minha imagem é invertida e ela é maior que o objeto. Então, maior e invertida. Aí, você deve estar
se perguntando, sempre que é real é invertida, real invertida, real invertida? Isso significa que você já captou alguma coisa? Mas vamos lá, vamos seguir. Quarto caso. Quarto caso. Tá vendo que agora o meu objeto está sobre o foco? Em cima do foco, tá? Então, eu vou pegar esse objeto agora. Faz de conta, então, que agora o meu raio de luz está chegando pelo centro de curvatura, ó. Quando ele chega pelo centro de curvatura, ele sai pelo mesmo, ó, pelo mesmo raio. Então, chegou, bateu, saiu. Agora vamos pegar outro. Vamos pegar paralelo, paralelo, incide pelo foco, paralelo, aqui, incide pelo foco, o foco cadê? Aqui, ó. Olha o que vai acontecer aqui. Essas duas retas vão se encontrar? Nem para baixo e nem para cima. Por quê? Porque elas são retas paralelas. Sempre que isso acontecer, sempre que eu tiver um objeto em cima do foco, a gente tem um caso desse, tá? É um caso particular, onde não há formação de imagens. Esse caso é chamado como impróprio. Vamos colocar imprópria. Que tipo de imagem é essa? Imprópria. Que tipo de imagem é essa? Real, real, real. Essa imprópria. Ela é maior, menor ou igual? Não tem imagem. Ela é invertida ou direita? Não tem, tá? Não há formação de imagens nesse caso aqui. Vamos ver o último caso. Quinto e último caso. Vamos lá. Agora o nosso objeto, ó, passou do foco, está bem próximo do vértice. Está bem próximo do vértice. Então, estou aqui. Vou fazer o seguinte, novamente vou vir pelo centro de curvatura. Vim pelo centro de curvatura, voltei pelo centro de curvatura. Ah, vou incidir pelo vértice agora. Vou incidir pelo vértice. Não é nada apropriada essa régua da Sora. E aqui vou voltar, ó, chego pelo vértice, volto pelo vértice, tá vendo? Ó, cheguei por aqui, saí por aqui. São paralelos de novo? Não, tá? Não são, porque esse meu ângulo aqui não tá legal. Vou fazer outra para vocês observarem. Vou fazer, cheguei, paralelo, ó, saí pelo foco. Saí pelo foco. Ó, saí por aqui. Então, observe o seguinte, esta e esta. Aqui, ela tá um pouquinho mais aberta. Então, se elas virem para baixo, elas não vão se encontrar. Mas se elas forem para cima, o que vai acontecer aqui, ó? Em algum lugar também muito distante, elas se encontrarão. Tá vendo? Que tá funilando o negócio aqui, ó. Ó. Então, em algum lugar lá em cima, elas vão se encontrar. E aí, quando elas se encontrar, elas vão formar uma imagem aqui, ó, gigante, né? Ó, faltou espaço aqui, mas eu acho que dá pra vocês entenderem. Esse aqui é o objeto, esse aqui é a imagem, ó. Se encontraram, tá? E essa imagem foi formada na frente do espelho ou atrás do espelho? Atrás do espelho. Então, essa imagem é virtual, muito bem. Maior ou menor? Maior, né, Sora? Invertida ou direita? Direita. Tá no mesmo sentido. Ó, virtual, maior e direito. Então, gente, esse é o único caso no espelho, no caso do espelho côncavo, que tem imagem virtual, tá? Ó, quando está bem próximo do vértice, antes do foco. E sim, quem percebeu que sempre que a imagem for real ela é invertida, ótima percepção, tá? É isso mesmo. Toda vez que a minha imagem for real, ela é invertida. Toda imagem real é invertida. Virtual direita, ó, virtual direita. O convexo sempre na mesma situação, não muda, mas o côncavo muda. Gente, assim, essa na verdade foi mais uma
uma demonstração de como se constrói a imagem. A gente vai precisar de tudo isso aqui para entrar na parte analítica. O que é a parte analítica? Aonde envolve os cálculos. Mas para isso a gente precisa entender, tá? A gente precisa entender e saber construir a imagem. Por isso eu digo, volto a repetir, caderno quadriculado, folha quadriculada, régua, tudo muito certinho, porque vocês construindo, vocês vendo como é que funciona, é mais fácil de compreender. Façam no caderno, tá? Refaçam as imagens e percebam o que acontece. E aí, na próxima aula, eu vou deixar para tutoria. Na tutoria a gente vai reforçar isso aqui, tá? Não sei se vocês perceberam que a Sora prorrogou a data da prova em função do conteúdo ser bastante extenso e também devido às nossas recuperações. Vamos ter um tempinho mais. Então, na tutoria, vamos começar a trabalhar em cima dos cálculos, tá? E aí, vamos tirar as dúvidas também quanto à construção das imagens. Certo, galerinha? Beijo, espero vocês. Tchau, tchau!